Olá, meu nome é Alex Heller, sou aluno do professor Cristóvão Pereira na disciplina de Finanças Corporativas no curso de MBA e Gestão Estratégica de Negócios na Fundação Getúlio Vargas. Neste vídeo, iremos abordar um assunto ao qual todas ou quase todas as pessoas no mundo gostariam de ser, que é ser ricas. O livro Axiomas de Zurique, escrito por Max Günther, nos traz alguns conselhos de banqueiros suíços que nos orientam sobre investimentos e, por fim, especulação. Vale ressaltar que a Suíça, um país praticamente sem recursos naturais, encontra-se em um estado bem elevado em relação ao PIB per capita, comparável a Estados Unidos, Alemanha e Japão, por exemplo. Primeiro grande axioma do risco. Esse primeiro grande axioma nos remete ao pensamento de que quanto maior o risco, maior o retorno teremos. É lógico que quanto esse risco nos leva a ter grandes preocupações sobre ele, mas segundo o nosso autor, essas preocupações são normais e saudáveis para um grande investidor. Daí, tiramos dois outros menores axiomas, que é só aposte o que valer a pena. Isso é, nós só apostamos o que realmente vale a pena ganharmos. Não adianta a gente apostar R$1 para ganhar 2. Teremos que apostar, no caso, 1.000 para ganhar 2.000. Isso vale a pena. E um segundo menor axioma: resista às tentações de diversificações. Na literatura, encontramos grandes teóricos que dizem que a diversificação é a melhor coisa para diminuir o risco de uma carteira. Voltando ao grande axioma. Porém, quando você diversificando, você também elimina a parte do risco, mas em conjunto com os riscos, você diminui o seu retorno. Então, na média, você ganha menos. É isso que o primeiro axioma diz. Segundo grande axioma, da ganância. Este axioma nos diz que devemos realizar o lucro e sair cedo demais. Isto é, não devemos deixar a alta chegar no pico. A alta que eu digo são das ações. Pois querendo realizar grandes lucros, podemos ter grandes prejuízos. Além disso, existe um terceiro menor axioma dentro desse axioma, que nos diz que devemos entrar no negócio sabendo quanto queremos ganhar. E quando chegar lá, caímos fora, reforçando esse grande segundo axioma. Terceiro grande axioma, da esperança. Esse axioma nos diz sobre que quando o barco afundar, não devemos rezar, simplesmente abandone. Isso é, não devemos ficar estáticos esperando algo de bom acontecer, alguma alta, algum outro pico de ação. Devemos apenas sair e reconhecer nosso prejuízo. Existe também um outro axioma menor: aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte incorrer em várias enquanto espera um grande ganho. Quarto grande axioma, das previsões. Esse axioma nos diz que previsões futuras, no caso de especulação, é balela, não devemos acreditar. Nos diz que para fazer um grande programa de especulação, não devemos se preocupar com previsões futuras, mas sim reagir ao que realmente está acontecendo. Isto é, se a ação está caindo, devemos tomar uma ação. Se a ação está subindo, devemos tomar outra. E não se preocupar em previsões históricas ou em detrimento do histórico para dizer o que vai acontecer. O quinto grande axioma, dos padrões. Esse axioma nos diz que até parecer ordem, o caos não é perigoso. Isto é, as previsões e a ordem é coisa que um grande especulador não deveria levar em consideração. O porquê? Não existe um algoritmo que nos leve até uma ação correta que nos vai trazer ganho. O que devemos fazer é fazer a melhor análise possível e investir numa ação com confiança e esperar que ela nos gere ganhos. Dentro desse axioma, o quinto, o sexto e o sétimo axioma menor que suportam esse quinto grande axioma, que seriam: cuidado com a armadilha do historiador, cuidado com a ilusão do grafista, cuidado com a ilusão de correlação e ilusão de casualidade, e cuidado com a falácia do jogador.
Todos esses axiomas menores nos dizem, suportam na verdade esse quinto grande axioma, no sentido de que tudo que começarem a fazer criar padrões para especulação está errado e vai te levar a induzir a erro. Sexto grande axioma, da mobilidade. Esse axioma nos diz, para evitarmos criar raízes, essas daí tolhem nossa mobilidade. Isto é, devemos ficar com um movimento livre para trocar de ações quando pudermos. Não devemos criar lealdade ou saudade com nenhuma das ações. Existem dois menores axiomas. Nono menor axioma. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos com lealdade ou saudade. O décimo menor axioma é o jamais hesite em sair de um negócio se algo atraente aparecer à sua frente. Isto é, se algo melhor aparecer, não devemos criar aquela raiz que já foi comentado. Simplesmente saímos. O sétimo grande axioma, da intuição. Esse axioma nos diz que só devemos confiar no palpite quando podemos explicá-lo. Em outras palavras, os palpites ao qual especuladores estão acostumados a utilizar para fazer suas especulações, eles são devido a experiências passadas que ficaram no inconsciente, a ideias trocadas, a informações colhidas através de vários anos, etc., ao qual eles fazem especulação. Se não podemos explicar por isso, não devemos levar em consideração para fazer essa especulação. O oitavo grande axioma, da religião e do ocultismo. Esse axioma nos diz que não devemos levar em consideração para investimento e para especulação nada como astrologia, religião, esse tipo de coisa. Isso daí só nos leva a erros fatais e a futuros prejuízos. 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar uma superstição, podemos curti-la desde que ela conheça seu lugar. Isso é, ele cita no livro o exemplo de um supersticioso que usava superstição, por exemplo, para jogar num jogo da loteria de $1. Isso é normal. Mas para usar para uma especulação ao qual você gostaria de ganhar dinheiro, não vale a pena. Nono grande axioma, do otimismo e do pessimismo. Esse axioma nos diz que otimismo é esperar uma coisa boa. Mas o que realmente importa é você esperar o pior e estar preparado para o que vier a acontecer. Em outras palavras, significa que assim, o otimismo na verdade faz mal para o especulador, porque todo o raciocínio lógico ao qual ele utiliza para fazer as suas especulações. Ou enquanto também o total pessimista não é bom, pois também ele não deixa ele ter uma ótica sobre os bons investimentos ao qual ele pode confiar. Assim, o interessante é saber o que fazer com esses dois sentimentos. O 10º grande axioma, do consenso. Ele nos diz o quê? Para fugir da opinião da maioria. Provavelmente ele estará errado. O autor é bem enfático nessa parte, ao qual ele fala assim, se todos estivessem certos, todo mundo também seria rico. Então, às vezes, é melhor você fazer suas análises e assim tomar sua decisão sobre especulação, não acreditando sempre na maioria. É claro que em alguns casos, por exemplo, quando a ação está muito baixa e você queira investir e todo mundo está falando ao contrário que ela continuará em baixa, você tem que verificar e fazer essa sua análise como eu já havia citado. Se mesmo assim você continuar, vá em frente e siga o que você preferir. O 11º grande axioma é o da teimosia. Esse axioma nos diz que quando tentamos uma especulação uma vez e ela não deu certo, devemos desisti-la. Não devemos ficar com saudosismo e tentar continuar com essa mesma especulação, que provavelmente ela continuará não dando certo. Dentro do 11º axioma, existe o 15º axioma menor, que nos fala que jamais tentar salvar um bom investimento fazendo preço médio. Esse preço médio tem uma maneira simples de explicar, falando que o quê? Se a sua ação caiu de 100 para $50,
Não compraremos mais ação $50 para fazer um preço médio de 75. Simplesmente desfazemos desse investimento, que teremos menos prejuízo. 12º e último grande axioma do planejamento. Esse axioma diz que não devemos fazer especulações com planejamento de longo prazo. Pois se já é difícil prever o que vai acontecer daqui um dia, um mês, um ano, imagine o que vai acontecer para um futuro em relação a ações. No resumo, esses são os 12 grandes axiomas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.